a culpa de não estar conseguindo estar com elas, ou porque também nem tem paciência mais de educá-las, porque gostariam que elas já nascessem prontas. Crianças que se desenvolvem sem considerar o outro como uma alteridade, e sim como uma coisa. Explique isso, por favor, essa questão da alteridade, que é importante. Só quero colocar essa... Não, doutor Sérgio vai continuar. Eu só quero colocar assim, que dentro daquela classificação dos fatores socioeconômicos, dos fatores institucionais e dos fatores de constituição da sociedade e até biológicos, né? Este é o fator de constituição, né? E que hoje se manifesta com muita intensidade. Já te devolvo a palavra, Sérgio, principalmente na nossa atividade cotidiana. Eu estou de plantão como juiz criminal, estou exercendo a jurisdição criminal por substituição já há mais de 60 dias e estou de plantão há mais de 20 dias, né? Hoje se revela com muita intensidade, e o coronel Escúcio sabe das estatísticas, né? A violência intrafamiliar, ou mais popularmente conhecida como violência doméstica. Esse modelo que é produzido dentro desses arranjos familiares modernos, né? De todos os arranjos familiares, né? Não interessa a forma como ele se produz, o que é produzido dentro, né, de um ambiente familiar. A violência, aquele padrão de violência que se constitui e que hoje ele chega de uma forma mais latente ao tecido, até porque dentro de construções de direitos humanos, e eu sempre digo isto, essa cara conquista com base, e vê bem, e aí voltando, aí dá pra gente conversar bastante sobre esse assunto. O Brasil sofreu uma condenação internacional. Uma? Teria que ser várias. Tantas, né? O Brasil sofreu uma condenação internacional na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Porque não tinha um sistema sancionatório, né, de proteção, né, e principalmente da igualdade substancial da mulher, né? A Lei Maria da Penha é fruto de uma condenação internacional. Né? Ela não brotou, né, de uma vontade popular. Não. Como tudo nesse país. A vontade popular nesse país é muito pouco respeitada, porque nós não temos cultura. A igualdade de salário entre homens e mulheres no país está lá na mesa da Dilma. Não foi sancionada. Não? Sérgio, essa questão... Mas te devolvendo, Sérgio. Não, mas essa questão, devolvendo eu gostei. Devolvendo? Eu achei interessante quando também tu tocaste ali na questão da alteridade, porque a alteridade, obviamente o Sérgio é professor de filosofia como eu, e ele intensamente vai trabalhar e vai exigir a questão da alteridade, o que numa sociedade pós-moderna é extremamente complexa. A alteridade tem a ver com o outro, permitir o outro ser o outro, a questão da referência com o outro. Mas numa sociedade onde o individualismo tão escancarado, onde se vende essa ideia de tudo tu pode ter, não importa como. O outro é tão outro que já nem existe mais. E aí quando tu toca da alteridade, sabe que eu acho que a alteridade é uma coisa tão bonita, mas tão distante de muitos nesse modelo que nós temos. Como é que o Estado brasileiro adentra a nossa casa, as nossas famílias, as que se formam, né, e que virão aí, e produz efeitos, né, que não necessariamente nos tornam mais civilizados? Tá? Quantos anos de escravidão, ou seja, era permitido acessar o corpo do outro, explorá-lo sexualmente, para o trabalho, para qualquer fim, inclusive dar cabo dele. E a Constituição acabou com isso. E ainda hoje temos casos aí recorrentes, né? Pois é, mas a Constituição brasileira de 1988 foi a que coartou, né? Quando eu digo assim, quando falam mal da Constituição, a Constituição ela é um
corte. Eu acho a Constituição maravilhosa. Nossa, é evidente essencial. que sim. Eu só acredito que a Constituição ela precisa ser aplicada ainda. Eu acho que nós Cada vez mais. Como fazermos, né, para que todos nós efetivamente experienciemos essa Constituição realmente? Como fazer com que ela se operacionalize diuturnamente e não fique como algo lá, sabe, abstrato quase que isso. Né? Isso, claro, vai passar por uma questão educacional, que nós estamos precários, mas que não resolve só por uma questão educacional, porque também não dá para terceirizar a escola para dar conta de tanto problema que hoje existe nesse país. A escola não tem como, a escola teria que se preocupar com os conhecimentos que nos alçasse a capacidade de entender e abstrair toda essa problemática e incidir sobre ela. Agora, né, a escola não tem como resolver uma série de outros problemas que não são lidados e empurrados e terceirizados para ela. Né? Isso é um problema muito sério. Né? Eu acho importante a gente falar da questão da importância da educação, mas também lá pelas tantas parece que, bom, ela vai ser a tábua de salvação de todos os nossos problemas. Tá? Eu acho que é importante voltar à questão da família e dessa questão da alteridade. Quer dizer, o Estado brasileiro, na sua Constituição, não foi lá muito respeitoso em termos de alteridade. Desconsiderou o outro. E hoje, né, da década de 30 para cá, quando o Brasil entra num processo capitalista, industrial, mais verdadeiramente, quer dizer, nós somos atrasadíssimos em relação a outros países. Década de 30, quando os outros países há séculos já estão trilhando, né, independentemente de se questionarmos se o modelo econômico é melhor ou pior, etc. e tal. Mas nós temos assim uma pegada ruim disso tudo, que é esse processo de individualismo extremado, exacerbado, um processo de exploração através do lucro inimaginável em outros países, sem controles. Me lembro de uma vez de uma conversa com um empresário brasileiro, uma firma de engenharia, ele diz, estamos entrando no mercado americano, só que lá nós não podemos cobrar os juros que nós a margem de lucro que nós cobramos aqui do governo brasileiro, porque lá tem mecanismos de controle, a gente tem que estar pianinho. Isso tudo são formas de violência que incidem, que entram na nossa casa, imagine na vida de cidadãos com precariedades educacionais, de compreensão do mundo, de experiências paupérrimas de alteridade, de considerar o outro como algo para alguém a ser respeitado ou ser considerado. Até porque ele não foi dentro de casa. E ser considerado dentro de casa não significa deixá-lo fazer o que bem entende, como a gente tem visto por aí algumas crianças que se tornam despóticas, tiranas, exercendo isso com seus colegas em sala de aula, na rua, ou numa negligência de uma brutalidade atroz que muitos pais operam com essas crianças, e elas passam a executar isso. Que alteridade vai se constituir ali? Interessante, mas eu preciso dar a palavra para o coronel, e dentro desta linha de tudo que está sendo dito, coronel, eu gostaria de lhe perguntar, foi por esta preocupação do Estado brasileiro, quase que um estado de sítio, muitas vezes, ou em alguns lugares de fato, né, alguns lugares sim, de fato, é só olhar o que está acontecendo por aí, olha, o Rio de Janeiro, por exemplo, tal, aquelas favelas, o tipo de operação que se tem. Foi por isso que a Brigada começou a investir, por exemplo, em programas onde vocês vão às escolas e trabalham com crianças, questões de droga, o que eu acho maravilhoso, aquilo, parece que se começou a dar um rosto mais humano para a Brigada Militar e não apenas aquele grupamento, aquela operação que vai lá desmantelar isso, aquilo, mas de fato a preocupação da Brigada começou a ser com a educação deste Estado? Bom, vou me permitir pegar um gancho na tua reconstrução histórica para também fazê-lo em relação à polícia brasileira, né? Que ela é fruto desse Estado. A primeira manifestação policial brasileira foi em 1808, com o alvará de 10 de maio, que Dom João VI instituiu a Intendência Geral de Polícia, que é hoje tida como o embrião das polícias brasileiras. Né? E nesse contexto de império, né, a Brigada surge num momento histórico do Rio Grande do Sul para combater a Revolução Farroupilha. Essa aqui é a história efetiva, né? Em 18 de novembro de 1837 surge a Brigada com outro nome, Corpo Policial, e ela evoluiu até chegar em 1892, logo depois da República, né? E adotar o nome que tem hoje.
Quer dizer, é a única polícia militar brasileira que tem um nome diferente, né? Não é polícia militar, mas é chamada Brigada Militar exatamente para a manutenção dessa questão histórica, desse nome histórico. Mas é interessante notar que até cerca de 1932, portanto durante 95 anos, a Brigada se dedicou a prestar proteção ao Estado, e especialmente aos governos, trabalhando essas questões todas das revoluções, intervindo em revoluções. E no